Senhoras e senhores, boa noite. Terá início, neste momento, a sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal para a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jalal Eddin Hilal Mustafa. A sessão será presidida pelo autor da iniciativa, primeiro secretário e presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Paulo Tadeu. O presidente da sessão, deputado Paulo Tadeu, convida para compor a mesa o senhor presidente da Sociedade Árabe Palestina em Brasília, Gali Nasser. O senhor presidente da Federação Palestina de Brasília, Shawki Nasser. Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Edson Ismanioto. O senhor vice-presidente da Confederação Palestina do Brasil, Abder Karajá. O senhor ministro Mohamed Isa Edam, da Embaixada da República do Sudão. E agora convidamos à mesa o homenageado desta noite, senhor Jalal Eddin Hilal Mustafa. Para a abertura e coordenação dos trabalhos, passamos a palavra ao senhor presidente em exercício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Paulo Tadeu. Tenho a honra de declarar aberta esta sessão solene destinada a outorgar o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jalal. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nesse momento, iniciaremos a nossa sessão. Convido a todos a ficarmos de pé para ouvirmos o hino nacional da Palestina.
momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. Bem, mais uma vez, meu boa noite a todos presentes nessa cerimônia. Neste momento, convido as demais autoridades desta mesa para, juntamente comigo, procedermos à entrega do diploma alusivo ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jalal. Quero aqui, nesse momento, dizer que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou por unanimidade esse título. E que, é claro, é um orgulho para toda aquela casa estar, nesse momento, fazendo essa justa homenagem. Então, nesse momento, peço a todos que estão aqui nessa mesa para, junto comigo, fazer a entrega do título.
Aproveitar também para entregar esse botão aqui, que é o botão oficial da Câmara Legislativa, e que é sempre entregue aos nossos homenageados, aos cidadãos honorários de Brasília. E, nesse momento, convido o presidente da Sociedade Árabe Palestina em Brasília, o senhor Khaled Nasser, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Estejam bem-vindos a essa casa. Em meu nome, em nome da diretoria da Sociedade Árabe Palestina no Distrito Federal e toda a comunidade árabe em Brasília também. Em primeiro, eu quero parabenizar o deputado, o presidente da Câmara Distrital em exercício, ao deputado Paulo Tadeu, por essa homenagem dada ao senhor Jalal Edidin. Também quero parabenizar o Jalal por essa homenagem que ele merecia. E também esteja bem-vindo o doutor Ismanhoto, aqui nessa Casa Palestina, pela primeira vez, e tomara que não esteja a última vez. É o nosso embaixador, ministro, Mohamed, também, esteja bem-vindo. É o senhor Shauki, presidente da Federação do Distrito Federal, que todo mundo praticamente conhece. É o senhor Abdel também, que é o vice-presidente da Confederação Árabe Palestina do Brasil, que também todo mundo conhece nessa casa. Então, em nome de Deus, meus irmãos, a Sociedade Árabe Palestina do Distrito Federal está de parabéns. Não somente pelo título que um dos nossos irmãos hoje aqui recebe, mas também por todos os esforços feitos pelos membros da nossa sociedade em prol da convivência harmoniosa e pacífica ao qual vivemos e nos sentimos orgulhosos juntos à comunidade brasileira. A colônia árabe está presente neste país desde a década de 50. E desde então, nossos irmãos não pararam mais de emigrar para este país tão maravilhoso, a qual nosso acolheu, e acolhe e acolherá. Com muito amor, carinho e respeito. E hoje temos, em nossa sociedade brasileira, filhos de árabes, nascidos e criados no Brasil, e que desempenham um papel de destaque muito importante na sua comunidade. Sejam políticos, médicos, engenheiros, formados de opinião, professores, estudantes e empresários, além desta, profissionais de todas as áreas do campo de trabalho e social. E estes descendentes de árabes se sentem orgulhosos por estarem contribuindo por sua terra natal. E seus pais se sentem muito orgulhosos também e com o espírito de dever cumprido consigo mesmo, pois um dia eles deixarão o seu país de origem, deixando tudo que tinham para trás e trazendo consigo somente a coragem e o caráter. Isto porque não tinham ideia do que encontrarão pela frente,
mas com a bênção de Deus encontrarão um país excelente de se viver, de trabalhar e ter a criar seus filhos e morrer, pois o povo brasileiro, desde o primeiro momento da chegada dos nossos pais e avós, e acolherão eles aqui como se fosse sua terra natal. Que a Palestina tão querida, amada, idolatrada, mas infelizmente o povo palestino não tem muito o que comemorar, pois há mais de 50 anos as tropas israelenses têm matado milhares de palestinos e fazendo outros milhares de refugiados. E se isto tudo não bastasse, o governo de Israel vem a cada dia castigado ainda mais o povo palestino. São toques diárias de recolher, frequentes ataques, fechamento de fronteiras, terras confiscadas, construções de assentamentos judaicos em nossos territórios. E como se não faltasse mais nada para piorar, a já aquática situação do povo palestino em sua terra natal. E o governo do senhor Sharon adotar a política de matança seletiva de lideranças políticas palestinas e a construção de um muro irracional que trouxesse um impacto total no dia a dia de todos os que vivem naquela área. Como, por exemplo, o pai que se separa do seu filho, e o trabalhador do seu trabalho, o morador da sua casa, que se encontra onde o muro irá passar e, por causa disso, ela terá que ser demolida. O fazendeiro da área do seu plantio e colheita, o aluno da sua escola, o enfermo do hospital, o sistema de irrigação foi cortada e destruída. Enfim, muitos poucos irão ao seu destino final, e isso se chegar ao seu destino. A sua chegada provavelmente será inútil. E é esta a situação atual dos nossos irmãos palestinos. E o governo de Israel vem passando por cima de tudo e de todos. Sejam convenções, leis, acordos e tratados e resoluções internacionais de todos os quadrantes do mundo. E nem mesmo a ONU tem conseguido segurar o ímpeto sionista e racista adotado pelo governo do senhor Sharon. O que vemos, assistimos nos jornais e na TV, e que um povo que um dia foi oprimido, massacrado e humilhado, hoje é o opressor, carrasco e causador da destruição e disseminação em massa de um povo milenar. Viva o povo palestino e viva o povo do Brasil! Nesse momento, convido o presidente da Federação Palestina de Brasília e também aqui representando o embaixador da Palestina, o senhor Shauk Nasser. Boa noite, presidente da mesa, demais integrantes da mesa, ao senhor Jalal, senhores e senhoras, boa noite. Prezado senhor Jalal, é com grande honra e satisfação que, com grande título, o senhor, pelo outorga do título de cidadão honorário de Brasília, proposto pelo deputado Paulo Tadeu, através do importante papel que os imigrantes árabes, em particular os imigrantes palestinos,
que representam hoje uma importante camada da sociedade árabe, da sociedade brasileira, formada por milhões de descendentes e que considerada a maior coletividade árabe fora do países árabes, e que ganhamos força na luta pelos direitos inalienáveis do povo palestino, bem como para o estabelecimento de um Estado palestino soberano independente. Esta coletividade representa uma parte essencial da camada social, cultural, econômica e política, sendo esta a parte da ligação antiga, tal como a interação civilização árabe híbrida, que se estende a este continente através dos imigrantes árabes. Não podemos esquecer que na ocasião da visita do Brasil ao Brasil de Sua Excelência, o senhor presidente da Palestina, Yasser Arafat, a Câmara Legislativa do Distrito Federal concedeu-lhe o mesmo título, entre outros brasileiros de origem árabe e palestina, e que Brasília é a cidade irmã, a cidade de Gaza. Vale ressaltar a importante decisão do governo brasileiro em relação às questões da Palestina no âmbito das Nações Unidas, bem como a nomeação do embaixador Afonso Ouro Preto para a recém-aberta missão diplomática na cidade de Ramallah. Tudo isso é fruto do árduo trabalho da comunidade árabe, em particular da comunidade palestina. Estamos nos preparando para a realização da cúpula dos países árabes e das Américas do Sul, convocada por Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prevista para maio de 2005. Esperamos que a cúpula seja um novo ponto de partida para a relação mais abrangente e ampla entre a região árabe e sul-americana. Mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo pelo título e me desculpar por não poder estar presente. O embaixador da Palestina, chefe da delegação palestina, Musa Amer Oda. Me desculpam que eu estava forçando, não estava enxergando de ouro. Nesse momento, convido o vice-presidente da Confederação Palestina do Brasil, o senhor Abdel Carajá. Presidente da mesa, deputado Paulo Tadeu, os amigos integrantes da mesa, senhoras e senhores. Hoje, eu não quero falar de política, eu quero falar do homenageado. E sempre quando a gente fala do homenageado, a gente fala do passado, e do presente e do futuro.
Mas hoje eu quero falar do passado, do nosso homenageado hoje, que é meu primo Jalal, que eu convivo com ele desde a nossa chegada aqui no Brasil, nos anos 60. E eu lembro, Jalal, o primeiro carnaval do Bandeirante, que a gente tem que lembrar disso, porque foram dias muito boas, era uma vida muito boa, era uma vida sem violência, era sem problemas, não tinha problemas que a gente tem hoje. Primeiro carnaval na Avenida Central, carnaval de rua. Me lembro, Jalal, a cama de campanha que você dormia, e eu também dormia ao seu lado, aonde está a delegacia do Núcleo Bandeirante hoje. Então, a vida do Jalal era assim. E a nossa vida, e a vida de todos os nossos patrícios que chegaram aqui em Brasília, era uma luta diária. Eu lembro a mala do Jalal e a sacola que pesava mais do que ele carregava todo dia. Mas ele era determinado, o que ele queria aqui no Brasil, vencer e fazer a vida dele aqui no Brasil, e como ele está fazendo até hoje, com os filhos, com os netos. E sempre eu falo para ele, que ele já chegou aos 60 anos, meu primo, que eu admiro hoje a paciência dele com os netos. Porque antigamente ele não tinha paciência, hoje ele já está mais velho, tem a paciência com os velhos, com os netos dele. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que lutou na vida e continua lutando. Jalal, meus parabéns. Eu espero que este título seja o primeiro da sua vida de mais títulos. E o título maior que você tem, que você hoje tem a sua família formada, tem os seus filhos e seus netos, e você está vivo, graças a mim, Deus. Muito obrigado. Eu quero, nesse momento, aproveitar para dizer que recebi do senador Cristóvão Buarque, da deputada federal Maninha, do companheiro Geraldo Magela, que registraram a sua impossibilidade de comparecer a esta justa homenagem, até porque estamos, nesse momento, vivendo uma semana que antecede as eleições. E todos eles, indistintamente, estão trabalhando nesse momento nas cidades do entorno do Distrito Federal. Praticamente hoje, amanhã será o último dia de campanha, de comício, e hoje todos eles tiveram que percorrer algumas cidades, porque são várias cidades, eles não conseguiriam estar em todas ao mesmo tempo no dia de amanhã. Mas fizeram questão, inclusive todos eles me ligaram, conversaram comigo e, é claro, estenderam ao senhor Jalal, nosso homenageado, primeiro o orgulho de todos eles de estarmos nesse momento fazendo essa homenagem. Então eu queria aqui fazer essa justificativa em nome dos nossos parlamentares. Quero, nesse momento, fazer uso da palavra e peço a vocês que possam entender que a Câmara Legislativa, nessa semana, está passando por uma turbulência. Então, nós sabemos das dificuldades que estamos enfrentando nessa semana diante de denúncias que envolvem o presidente daquela casa. De qualquer maneira, quero aqui agradecer a presença do Abdel, do Nasser, do doutor Ismanioto, do nosso embaixador Mohamed, da Embaixada da República do Sudão, e também do nosso amigo Khaled. Além de todos eles,
quero também agradecer a presença de todos vocês que aqui se encontram. E digo que estamos aqui para homenagear uma pessoa que representa todo o esforço de uma comunidade que veio para o Brasil. Aqui se fixou, desenvolveu seus negócios, progrediu, ajudou e ajuda o país e nossa cidade, sem, no entanto, se esquecer de sua origem e de seu compromisso com a liberdade e a justiça de seu povo. Para isso, farei um breve relato histórico da vida do senhor Jalal Edir. Nasceu em Safa, Palestina, em 10 de março de 1943. 5 anos antes da fundação do Estado sionista de Israel. Com a fundação de Israel em 1948, que mudou completamente a estrutura da população dentro de seu país, muitos palestinos foram perseguidos e massacrados, sendo obrigados a abandonar suas terras, ocupadas pelos judeus imigrantes que chegavam do mundo inteiro. O número de refugiados chegou a aproximadamente a 680 mil palestinos que hoje se encontram em países árabes vizinhos. Sem perspectiva de continuar a vida tranquila em seu próprio país, o senhor Jalal veio de navio para o Brasil, chegando em Brasília no ano de 1965. Se instalou-se na Cidade Livre, atual Núcleo Bandeirante, onde começou a trabalhar como vendedor ambulante, mascateando nas ruas do Distrito Federal. Imaginem vocês as dificuldades enfrentadas por esse homem que, sem falar quase nada em português, ganhou a vida vendendo mercadorias de porta em porta aqui em nossa cidade. Uma cidade de muitas oportunidades, mas também que oferecia imensas dificuldades às pessoas que aqui se estabeleciam. Principalmente um estrangeiro vindo de terras tão distantes. Já em abril de 68, fundou a Jalal Magazine, na Avenida Comercial em Taguatinga, onde abriu depois mais 2 filiais. Posteriormente, estendeu seus negócios para a cidade de Sobradinho, onde em 1970 instalou na quadra 6, CL4, uma loja de móveis e eletrodomésticos, também denominada Jalal Magazine. Nos anos 70 e 80, chegaram seus irmãos, com quem fundou uma sociedade comercial de roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos. Na década de 90, expandiu seus negócios, ingressando no ramo de materiais de construção. Em 94, iniciou a construção, lá em Samambaia, do Centro Hospitalar Renascer, inaugurado em maio de 98. Casado com a senhora Nafis Ali, pai de 7 filhos e avô de 12 netos, o senhor Jalal reside desde 68 na cidade de Taguatinga, onde foi diretor da Associação Industrial de Taguatinga, ACIT, e do Clube Primavera. Jalal, além de todo esse histórico de realizações no campo empresarial, que muito contribuiu para o progresso de nossa cidade, é um dos representantes da luta do povo palestino, e juntamente com seus irmãos e outros as injustiças a que são submetidos. O senhor Jalal, preocupação em criar uma entidade que congregasse toda a comunidade palestina residente em Brasília, comprova o seu compromisso em manter vivos os costumes de seu povo e a iniciativa do DF.
homenageando o senhor Jalal como mais um cidadão honorário de Brasília, condição que, com certeza, já merecia há muito tempo, gostaria de dizer como considero importante, legítima e justa a luta do povo palestino. E dizer que, simbolicamente, estamos homenageando aqui cada palestino que, com luta contra o caráter fascista, nazista e imperialista do Estado sionista capitalista de Israel, quero, portanto, aproveitar esta oportunidade para convidar todos os presentes a participar da sessão solene em homenagem ao povo palestino, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2004. Como eu disse, a Câmara Legislativa do Distrito Federal passa por uma semana de turbulência. Mas nada, efetivamente nada, se compara à turbulência por que passa o povo palestino. Há anos, esse povo vem sendo vítima de uma política que procura segregar, massacrar, oprimir, retirar as terras, a cultura e, acima de tudo, a própria honra de um povo que heroicamente luta contra um poderio militar provavelmente mais importante dentro desse mundo contemporâneo. Sabemos que toda a força bruta, toda a violência implantada e implementada pelo Estado israelense não sairá vitorioso. E por que não sairá vitorioso? Porque a resistência do povo palestino, essa brava resistência feita pelo povo palestino, que não aceita de maneira nenhuma se submeter ao jugo dessa nação poderosa, mostra a todas as pessoas, a todos os seres humanos desse mundo, que é possível resistir contra tudo, é possível e é preciso resistir para garantir a liberdade, a justiça e, acima de tudo, garantir a sobrevivência. E sei que o nosso cidadão honorário de Brasília faz parte dessa resistência. Faz parte dessa resistência à medida em que consegue aglutinar aqui nessa associação, bem como em cada atividade desenvolvida nessa cidade, a demonstração de que todos, efetivamente todos, sejam eles palestinos ou não, têm o dever moral de prestar toda a solidariedade, todo o apoio. E não deixar com que a causa palestina caia no esquecimento. Porque provavelmente a pior coisa que poderia ocorrer seria essa causa cair no esquecimento do mundo inteiro. E, portanto, eu quero homenagear todos os palestinos, todos, efetivamente todos, aqueles que já deram a sua vida, aqueles que estão sendo torturados, aqueles que estão presos, mas aqueles que estão resistindo à barbárie do Estado sionista israelense. Parabéns ao mais novo cidadão honorário de Brasília, o senhor Jalal Eddin. Essa homenagem vai para o senhor e para todo o seu povo. Muito obrigado. É claro que eu fiz um discurso de homenagem e também um discurso político. Mas sei que é um momento de muita alegria para o senhor e para toda a sua família e para toda a comunidade. E nesse momento deixo com que o senhor nos retribua com a alegria que é peculiar, essa simpatia, essa humildade, né, que faz com que o senhor seja uma liderança de todo esse povo. Então,
com a palavra o senhor Hassan. Jalal Eddin Hilal Murti Mustafa. Deve aprender, viu, gente? Boa noite a todos, senhoras e senhores, componentes da mesa, presidente da Sociedade Árabe Palestina, Khalid Hilal Nasser, ministro Mohamed Issa, embaixador do Sudão, senhor doutor desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, doutor Edson Ismail, presidente da Federação Palestina de Brasília, Dr. Shawki Nasser, vice-presidente da Confederação Palestina do Brasil, meu primo, meu irmão, camarada, senhor Abdo, senhoras e senhores, em nome de Allah, clemente, misericordioso. Boa noite, senhor presidente da mesa, senhor deputado distrital, especialmente nobre deputado Paulo Tadeu, responsável por estabilidade. Autoridades aqui presentes, meus amigos, meus familiares. Estou aqui hoje com muito orgulho e alegria, comemorando junto às pessoas que amo esta grande hora de ter sido agraciado com o título de cidadão honorário de Brasília. Desta cidade que vi nascendo, e quando aqui cheguei, em 11 de novembro de 1965. Depois de deixar minha família e minha pátria palestina, para buscar uma nova oportunidade de trabalho e de vida. Para mim e para meus irmãos e para a família que aqui construí. Nesse país abençoado, solidário, irmão, que me recebeu de braços abertos, com respeito e tolerância, que não existe iguais em lugar nenhum no mundo. Quando aqui cheguei, comecei a trabalhar com mascate, vendendo de porta em porta, para os candangos que, como eu, vieram para cá com a esperança de uma vida melhor. Eu trabalhei, eu morei na antiga Cidade Livre, hoje chamada Núcleo Andrante, e em Taguatinga, onde estabeleci minha primeira empresa. Em fevereiro de 1968, Jalal Magazine. E em Sobradinho, cidade pela qual tenho especial carinho, pois para expandir meus negócios, juntamente com meus irmãos, Mustafa, que ainda reside e trabalha lá, e meu querido, assim, irmão, Dr. Ahmed Muhammad Mustafa, Deus que tenha, cujos filhos, Nur e Nail, estamos aqui. Falando de Sobradinho, me lembro uma vez, quando ainda trabalhava com mascate, andando de motocicleta, carregando as malas com as mercadorias, que vendia e a bicicleta quebrou. E teve que carregar junto com as malas desde a quadra 3 até a quadra 8, onde já irmão Mustafa trabalhava. Estas outras histórias que vivi, hoje conto para meus filhos e netos, para que eles saibam quanto a vida era dura e quanto tem o valor do trabalho.
trabalhava desde amanhecer até a tarde da noite para criar estes meus 7 filhos maravilhosos, que hoje já têm seus próprias famílias, e me deram 12 netos lindos até agora. E 13º está chegando. Gostei tanto dessa terra maravilhosa que trouxe meus irmãos um a um. Ao primeiro, Dr. Ahmed, Deus que tenha. Segundo, Mustafa, está presente. Dr. Shauki Nasser, que acabou de formar no Brasil. Khalid, que é o presidente da Sociedade Árabe Palestina. Abdallah, um empresário, irmão de Taguatinga. Senhor Yusuf, que está viajando na nossa Palestina. Outro meu irmão caçula, que é o Benjamin, meu querido. E meu irmão de mal, para trabalhar e crescer junto com esta cidade. Eles também construíram próprias famílias e empresas aqui. Hoje, meus filhos e suas famílias também são pioneiros da cidade mais nova, como São Paulo. Enfim, hoje me sinto realizado, pois a semente que eu plantei me deram frutos doces. Me sinto orgulhoso de ter ajudado a construir essa cidade, que amo muito, de ter contribuído um pouquinho com o desenvolvimento desse país, que escolhi como segunda pátria. Estou mais orgulhoso ainda, porque meus filhos e meus irmãos também estão colaborando com esta construção que não acaba nunca. É uma hora ter nascido palestino e ser brasileiro, de alma e coração. Verde e amarelo. Viva Brasil! Viva Brasil! Muito obrigado irmão e camarada, Dr. Luiz Inácio da Silva Lula, nos abraços a ele, a seu governo, a seu programa. Muito obrigado. Bem, Jalal, sei que o senhor agora é nosso cidadão honorário e sei também que estamos aqui diante de seus familiares, de seus amigos, de seus companheiros de luta e quero também dizer da nossa satisfação e falo nesse momento enquanto presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesse momento em exercício, dizer que para nós é motivo de muito orgulho fazer essa justa homenagem. Sei que não é fácil acertar nessas homenagens, mas eu tenho uma convicção que a Câmara acertou ao conferir ao senhor esse título, essa homenagem. De tal maneira que eu quero, em nome da mesa diretora, dos parlamentares da Câmara Legislativa, que de uma maneira ou de outra, todos, efetivamente todos, conhecem o trabalho desenvolvido pelo senhor e pela sua família. Sei que durante as eleições, todos passarão nas suas lojas, nos seus comércios, pedindo voto, porque é um ponto de referência. Mas, de qualquer maneira, eu quero, até porque eu não estou em campanha, né, ainda, dizer, assim, da nossa alegria
de estarmos aqui juntos, nessa justa homenagem, desse momento, né, compartilhando com a sua família e com os seus amigos esse momento de alegria. Eu acompanhei a dor, né, da perda de dois importantes familiares do senhor, e sei que eles estão, nesse momento, em lugares bem melhores do que nós. E lá de cima, eles estão, inclusive, olhando e mesmo participando dessa homenagem. Estão felizes, com todo o povo palestino. Então, em nome da Câmara Legislativa do Distrito Federal, quero agradecer a presença das ilustres autoridades e convidados que honraram a nossa Câmara com suas presenças. E antes de declarar encerrado, irei passar para que o senhor Jalal possa convidar vocês todos para uma grande surpresa, né? E todo mundo está esperando. Surpresa não é mais uma coisa que também vocês, pela participação e por ter vindo aí me homenagear. Convido todos vocês para um jantar e um bom apetite. Então, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Meus amigos, ao buffet que eu contratei, ele fez uma surpresa para nós, para o deputado Paulo Tadeu, é um carneiro árabe, porque eu escolhi um buffet francesa. Aí ele queria fazer essa surpresa, sem me consultar. Tá? Muito obrigado e estejam bem-vindos. E bom apetite. Que ele era só o motorista do carro, porque ele sabia dirigir. Mas era uma forma de eu me fortalecer. Era uma forma de eu não assumir realmente que não foi no primeiro ato que o Cássio foi preso. Isso leva um tempo.